Olá pessoal, sejam bem-vindos nessa aula de prospecção de clientes aí. Eu estava devendo essa aula aqui há algum tempo, os alunos já, para vocês. E já tem algumas aulas no curso falando sobre isso, sobre prospecção, sobre negociação com o cliente, forma de pagamento, como e quanto cobrar. Mas eu queria fazer uma aula específica, mais aprofundada, mais detalhada sobre prospecção em si, certo? E o pessoal sempre pergunta isso, é uma dúvida muito recorrente, que eu vejo que o pessoal tem mais dificuldade nisso, em conseguir os clientes, né? Às vezes o pessoal tem facilidade em criar artes, tem umas redes sociais ali recorrentes, mas não consegue fechar com os clientes, consegue chegar até esses clientes ou fazer os clientes chegarem até eles. Então, essa aula aqui é sobre prospecção de clientes, vou focar nisso aqui. E depois vou fazer outras aulas sobre também abordagem, primeira abordagem ao cliente e tudo mais. Tá ok? Então vamos lá. Então, antes de querer conseguir um cliente, eu preciso descobrir quem que é meu público-alvo, quem que é o meu possível cliente, né? Meu público potencial, que a gente fala. Isso é muito utilizado no marketing também, no marketing digital, para saber qual que é o público-alvo daquela empresa, para eu não divulgar para as pessoas erradas e não perder tempo aí com coisa que não funciona, certo? Então, antes de tudo aqui, a gente tem que descobrir quem são o nosso público potencial, certo? Então aqui eu separei 3 públicos, olha só. Então, o cliente número 1 aqui, que é o cliente iniciante, que é aquele cliente que deu exemplo aqui, a padaria que está iniciando suas atividades e quer divulgar a sua marca de produto nas redes sociais. Ou que já existe há algum tempo, mas que não divulgava antes, quer começar a divulgar agora. É aquele cliente que está começando agora nas redes sociais, quer começar agora nas redes sociais e quer divulgar o produto, serviço ou divulgar post de conteúdo. Algum advogado que quer começar a divulgar conteúdo sobre advocacia para chamar mais clientes. Então, esse aqui é o cliente número 1 que eu coloquei aqui. É o cliente, chamei ele aqui de cliente iniciante, certo? Esse cliente aqui é nosso público-alvo direto, certo? A gente pode atingir esse cliente diretamente. Então, são advogados, são escolas, engenheiros, políticos e tantos outros nichos aí, restaurantes, bares, boates e tudo mais. Então, é aquele cliente que está cru, vamos dizer assim, cru em redes sociais, não está começando agora, vai começar a divulgar agora. Então, é um cliente que ele não quer muito resultado agora em vendas, não quer muito resultado de tráfego, ele quer realmente postar ali, fazer quantidade de posts ou de conteúdo, ou posts de propaganda mesmo, ou post divulgando somente o negócio, sem fazer uma venda em si, mas só divulgando o negócio. Então, esse cliente aqui é um cliente em potencial nosso, certo? O segundo público que eu coloquei aqui é o cliente intermediário. É aquele cliente que já tem uma recorrência nas redes sociais, mas que quer melhorar as artes, quer melhorar ali a cara do Instagram dele ali, certo? Esse cliente aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês aqui, é um advogado que eu atendo, que é o Vanilton Júnior. E ele já divulgava na internet, mas ele estava assim, bem no início e tal, já divulgava há algum tempo, porém estava não tinha um logotipo ideal, não tinha uma identidade visual e não tinha artes para redes sociais impactantes. Então ele me procurou para fazer o logotipo dele, porque ele tinha feito um logotipo com uma outra empresa. Aqui nessa aula eu vou falar muito sobre logotipo e redes sociais, porque agora vai vir um módulo de logotipos também. Então, todas essas estratégias aqui, dicas aqui, vocês podem aplicar tanto para clientes para redes sociais, quanto clientes de logotipos também, de identidade visual. Então, o Wagner me procurou para fazer tanto o logotipo dele, que eu tinha feito numa agência de BH, que ficou um logotipo assim, que não tinha muito a ver com o nicho dele, ficou um logotipo meio delicado demais, ele queria algo mais forte, mais impactante. Então eu fiz o logotipo e eu já fechei com ele o pacote para as redes sociais. Então é esse cliente intermediário, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre esse nicho aqui. Então, cliente intermediário, que ele já fazia alguma coisa nas redes sociais, mas queria melhorar ali o visual e o engajamento também. Então, esse também é o nosso público.
E o terceiro público é o cliente avançado. Então aqui eu coloquei aqui, ó, é um cliente que já tem uma recorrência em redes sociais, já possui boas artes nos posts, mas que deseja ir além dos posts de conteúdo. O cliente não quer só postar, entendeu? Então são clientes que desejam fazer grandes lançamentos, campanhas de marketing e tudo mais. Aqui eu coloquei que esse cliente não é ideal para nós, que somos freelancers, certo? Ou melhor, nós não somos o que ele precisa, pelo menos por enquanto. Então o que eu vejo muita gente errar nisso aqui aqui o exemplo da Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola não vai contratar um designer para fazer as artes dela. Ela vai contratar uma agência de marketing para fazer todo o lançamento da campanha, lançamento de novas promoções, campanhas de final de ano. Então não são só artes, tem todo um planejamento de marketing por trás. E aqui o pessoal erra muito, o pessoal quer alcançar cliente grande, só que não está preparado para clientes grandes. Então já aconteceu muito isso, chegar cliente para mim e falar assim, eu quero fazer, dar uma guinada nas redes sociais e tal, mas eu quero fazer um planejamento de marketing, quero fazer uma gestão de tráfego, eu quero fazer anúncios patrocinados e tal. Hoje em dia eu já consigo fazer isso para alguns clientes, já faço isso para alguns clientes, mas porque eu estudei bastante marketing, fiz curso de marketing também, fiz curso de tráfego, então tenho uma noção muito boa de Facebook e Instagram Ads, né, que é o business que a gente fala, que é criar ali os anúncios patrocinados. Mas no início da carreira eu não estava preparado para isso aqui. Eu não estava preparado para atender cliente desse tipo. Cliente que quer não só fazer posts, ou fazer post de conteúdo, ou fazer post de data comemorativa, ou divulgar um produto ou serviço. Não, o cliente quer que você faz isso, mas quer resultados. Ele quer venda. Então, ele quer venda diretamente com os posts. Então, não é um cliente para nós no momento. Se você está começando na carreira agora, ou se você não tem uma noção de marketing, não tem noção de gestão de tráfego, não pega esse tipo de cliente diretamente para você fazer, certo? Depois eu vou falar aqui como você vai conseguir atingir esse tipo de cliente aqui. Então, esses são os três públicos. Então, o cliente iniciante, né, que está começando agora, que é um público nosso em potencial. O cliente intermediário que quer melhorar as redes sociais, e esse cliente avançado, que não é o nosso público agora, certo? Mas como chegar até esses clientes ou fazê-los chegar até você? Então aqui vai começar um pouquinho sobre as dicas de prospecção que eu tenho para vocês aqui. Como é que eu vou chegar nesses clientes? Como é que esses clientes vão chegar até mim para fechar aí contratos, ou seja de logotipo, seja de identidade visual, ou seja contratos recorrentes mensais, né, de redes sociais. Então aqui eu vou passar para vocês 7 maneiras comprovadas de prospectar clientes. Por que comprovadas? Porque são maneiras são métodos que eu utilizei desde o início da carreira até hoje, utilizo para prospectar clientes e que eu sei que funciona. Então não passaria algo para vocês só porque eu vi na internet ou porque eu acho do método bacana. Não, aqui são 7 maneiras comprovadas de atingir o cliente. Então, a primeira maneira é até meio assustador, isso aqui pode ser para algumas pessoas, mas é a visita nas empresas. Aqui até coloquei lá, ideal para quem está iniciando na profissão e não tem condições de investir em outras formas de prospecção, que são os anúncios e tudo mais, que eu vou explicar depois. Aqui eu coloquei que é um método um pouco cansativo no início, mas que vai te trazer uma experiência incrível no relacionamento com o cliente. No início da carreira, o pessoal tende a pensar que como o design gráfico é uma profissão digital, que eu preciso ficar sentado na minha casa, no escritório, no estúdio, esperando os clientes virem. Só que o início da carreira é mais complicado. O início da carreira é complicado. Eu já passei por isso, é complicado. Então você tem que, eu até brinquei, fiz um post esses dias, você tem que levantar a bunda da cadeira mesmo e ir para cima. Precisa agendar visita nas empresas, visitar as empresas. Já teve dia de eu tirar assim um sábado, por exemplo, a parte da manhã, a parte da tarde, e sair pela cidade com o portfólio em mãos e mostrando meu trabalho para algumas empresas, para algumas lojas e tal, restaurantes, clientes que eu vi que eram clientes possivelmente potenciais, né? E fazer isso no início da carreira. Então não pode ter preguiça no início da carreira. Eu vejo muita gente me chamando no Instagram e tal, e falando, eu não estou conseguindo cliente e tal. Tá difícil conseguir clientes. E eu pergunto, mas qual ação que você está fazendo? Eu tô só postando lá e tal, mas não está chegando até mim.
E aí a gente vai ver tem um monte de erro. E quando você fala pro cara visitar a empresa, o cara não quer, o cara tem preguiça. Então aqui visitando as empresas. Então como é que eu vou contactar essas pessoas, esses clientes, para eu conseguir visitar a empresa? Hoje em dia com rede social é muito fácil, gente. Muito fácil você conseguir o telefone da empresa, o e-mail, as redes sociais, amigos em comum, lista telefônica. Coloquei aqui, pode até ser assustador, mas eu já usei lista telefônica para achar clientes, né? Porque não tinha muito internet e tudo mais, que eu estava começando o design e tal. Ou alguma coisa que eu não encontrava em empresa mais antiga, que eu não encontrava em rede social, eu ia para a lista telefônica, procurar o contato no Google, né? E a visita direta. Essa visita direta aqui, eu coloquei que ele é menos assertivo, mas pode funcionar. A visita direta é o que eu falei para vocês. Aqui eu estou falando no caso de agendar uma visita na empresa. A visita direta é você pegar e fazer igual eu fazia. Pegar um sábado inteiro e sair para a rua e visitar as empresas, falar do meu trabalho. Já fiz isso em cidades vizinhas, inclusive na cidade vizinha aqui que é um pouco maior, mais habitantes. Eu, amigo meu, quando a gente trabalhava junto e tal, a gente fazia manutenção. Só que nessa época eu não trabalhava só com design, eu fazia também manutenção de computadores e tudo mais. A gente tinha uma empresa chamada Ideal Informática. Então a gente fazia manutenção de computadores, sites, sistemas, né, para empresas e tudo mais. E fazia o design também. E a gente saiu no sábado, foi para a cidade vizinha e ficamos o dia inteiro prospectando clientes. E de lá saíram ali um ou dois clientes. Um cliente de logotipo, eu me lembro, e um cliente de redes sociais. Só que eu estava muito no início e tal, mas é algo que funciona. É algo que não é fácil. Eu coloquei aqui que é menos assertivo, é sim menos assertivo, mas pode funcionar. Então, essas aqui são algumas maneiras para você conseguir marcar com o cliente para você ir visitar a empresa. Ou você pode ir diretamente, ou você pode conseguir o contato e tentar marcar uma reunião com o cliente, o dono da empresa, ou o gerente, ou gestor de RH, ou gerente de marketing, algo assim. Então aqui ó, é um exemplo de primeira abordagem, por exemplo, se for visitar as empresas. Aqui no caso, quando você quer conseguir, no caso aqui, é antes de visitar a empresa. Seria uma primeira abordagem, caso você consiga falar com a empresa, nas redes sociais ou no e-mail. Então, você vai mandar lá, imaginar que você está abordando uma pessoa pelo Instagram, por exemplo. Então, oi fulano, tudo bem? Aí você espera o cliente responder o teu oi. Já não dispara a falar o que você é designer gráfico, você quer reunir com o cliente, não. Espera o cliente responder o seu oi para ele ver que você não é um robô, que você não copiou aquela mensagem e colou para todo mundo, certo? E são umas coisinhas bobas aqui, assim, a gente faz diferença. Já teve cliente que falou isso pra mim. Falou, ó, eu fui conversar com um cara no Instagram, o cara conversou comigo igual um robô. Parecia que era uma mensagem copiada e colada. E aí a gente vai pegando essas sacadas e fala, então isso não pode fazer, isso não funciona. E por isso estou passando isso pra vocês. Aqui um exemplo de mensagem que eu mandaria no Instagram, certo? Que eu mandei esse tipo de mensagem muitas vezes para empresas. E sempre surgia um cliente ou outro, quando assim, lá no início da carreira, quando não tinha muita indicação, quando eu não conseguia, quando as indicações não conseguiam me manter e tal, não conseguia fazer anúncios patrocinados ainda, era esse tipo de prospecção que eu fazia, prospecção ativa que a gente fala, né? Quando você busca o cliente, quando você vai atrás. Então aqui um exemplo, então tudo jóia, graças a Deus, tal. Aqui é o Plínio Vitor Design Gráfico. Trabalho com criação de logotipos e artes para redes sociais. Então aqui nessa linha você já falou que você é o designer gráfico, falou o teu nome e falou com o que você trabalha. E aqui você vai falar que você pode, essa outra parte do texto vem falando que é o gatilho para resolver o problema do cliente. Você vai mostrar para ele que você pode resolver um problema dele para ele criar ali o interesse de contratar você. Então eu estive olhando suas redes sociais da sua empresa e vi que podemos fazer um bom trabalho de divulgação através de artes e posts, fazendo seu público interagir mais com a sua marca e, consequentemente, vender mais, certo? Então aqui eu mostrei o problema que o cliente tem. Agora vem a chamada para ação, que a gente fala que é o CTA, chamada para ação. Que você vai conseguir tentar marcar uma reunião com esse cliente. Então, seria muito bom se pudesse marcar uma reunião para que eu te explicasse melhor. Então aqui você falou quem você é, você mostrou o problema que o cliente tem, que talvez ele nem sabia que ele tinha. Então isso é importante, mostrar o problema que o cliente tem e mostrar que você pode resolver esse problema. Então, mostrei para o cliente o problema que ele tem,
E aqui eu deixei ele curioso para marcar essa reunião para eu conseguir explicar melhor, mostrar meu portfólio e tudo mais. Então aqui é só um exemplo de primeira abordagem que você pode fazer aí. Se você não tiver ainda uma carteira de clientes ou se você não tem muitas indicações de outros clientes, é interessante fazer essa prospecção ativa. Se o cliente não topar fazer a reunião, mas disser que no futuro poderá fechar com você, isso acontece muito, salva o contato do cliente no banco de dados, pode ser até no Excel mesmo, no teu celular. Eu costumo colocar muito até hoje, eu costumo colocar cliente que chega até mim para fazer identidade visual, por exemplo. O cliente chega, eu salvo com o nome lá, imaginar aqui João Paulo, eu coloco IDV na frente. João Paulo IDV, de identidade visual. E aí depois de um tempo, eu sei que aquele cara é prospect, então é um cara que eu prospectei, mas não deu certo, mas que pode fechar no futuro. Para eu fazer uma promoção, para eu mandar uma divulgação e tudo mais. Então salvo o contato desse cliente, depois de um período, de no mínimo uns 6 meses, você entra em contato com o cliente de novo, dependendo da conversa, certo? Se for aquele tipo de cliente que fala assim, não, teu serviço é muito caro, não quero, não vou mexer com isso mais, tal, aí você não entra em contato. Mas tem cliente que não faz agora talvez não pode, por questão financeira, talvez ache que agora não é o momento de investir em design, né? Mas futuramente, sim. E aqui não seja inconveniente, saiba a hora de parar. Ficar insistindo demais também vai criando aquele clima ruim com o cliente, né? O cliente está falando que não quer, que não quer, que não quer, você está insistindo, não, vamos fazer, eu te dou esse desconto, vamos fazer. E o cliente acaba ficando aí queimado com você, né? E aqui é o seguinte, o cliente topou fazer a reunião. E aí, o que eu vou levar para essa reunião na empresa do cliente? Então aqui eu coloquei levar o portfólio de alguma forma, seja no notebook, ou até mesmo no celular, não tem problema. Caso você trabalhe com PC ao invés de notebook, eu sempre trabalhei com desktop, nunca trabalhei com notebook, não gosto de notebook. Então, não é vergonha nenhuma você falar pro cliente, então eu vou levar, eu trouxe o portfólio no celular para você ver, porque eu não tenho notebook, não trabalho com notebook. Eu prefiro trabalhar com computador, então eu trouxe no celular para você dar uma olhada. É muito tranquilo, gente. Coloca as artes no celular ali, faz uma pastinha separadinha, tipo, você não ficar procurando na hora ali com o cliente, ou deixar para procurar no Instagram, chega na hora você não tem internet, alguma coisa assim. Faz uma pastinha com o portfólio, uma pastinha de logotipos de cá, uma pastinha de artes para redes sociais de lá, e vai mostrando para o cliente. Mas tem problema mostrar pelo celular? Não, o celular vai ser a visão do cliente dele também. Quando você postar as artes nas redes sociais, o cara vai ver pelo celular praticamente. Então não tem problema. Mostrar na íntegra as redes sociais de algum cliente que você faça as artes. Isso chama prova social, né? Mostra que seu trabalho resolve o problema de alguém. Então isso é importante. Então olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui, por exemplo, você chegar aí na empresa e mostrar o Instagram de um cliente igual esse aqui, por exemplo, olha só, um Instagram muito bem alinhado. Imagina você ir num advogado na sua cidade ou uma cidade vizinha e tal, um prospect, está prospectando cliente, e você mostra o Instagram com esse nível de artes aqui, com uma identidade visual bacana, com um logotipo ali, seguindo um padrão visual sempre e tal. Então artes bem impactantes. O cara vai querer fechar com você na hora, questão só se for questão financeira, mas questão de qualidade ele não tem o que falar. Ele vai olhar para o Instagram, principalmente se for o Instagram de um concorrente dele, imagina um outro advogado vendo que você tem um cliente desse nível aqui, com um portfólio nesse nível que você fez. Então é muito importante, certo? Então mostrar na íntegra das redes sociais. Caso você tenha, levar também um cartão de visita, algum material impresso que você tenha. O pessoal do design hoje em dia está muito preconceituoso com isso. Isso é coisa do passado, mas vejam bem, não é coisa do passado. Muitas empresas ainda veem cartão de visita como algo profissional. Quando você chega e entrega o cartão de visita para o cliente ainda vê isso como algo muito profissional. A gente não tem que pensar com a cabeça de outro designer. Você fala para outro designer, já fala, mas que besteira levar cartão de visita, você tem que mostrar modernidade. Não, mas a empresa acha, tem muito dono de empresa que quer pegar as coisas, quer ter as coisas na mão. Então quando ele vê o teu trabalho na mão dele ali, que vê que você tem um cartão de visita, ele vai, muitas empresas vão enxergar isso como algo profissional. Aqui é importante vestir-se adequadamente, isso aqui todo mundo creio que já sabe.
Nada de perfume forte, falar gíria ou conversar como um robô junto com o cliente. Seja você mesmo. Se você é tímido, você pode ser tímido no início, depois você vai perdendo a timidez. Se for possível, treina um pouquinho em casa, como conversar, o que você vai falar. Não fazer aquele texto robótico, mas pegar alguns pontos que você quer falar para o cliente e já ficar meio que programado ali, certo? Então aqui algumas dicas caso o cliente tope ir para a reunião. A segunda maneira de prospectar clientes aqui é através do portfólio e dos posts de conteúdo, certo? Então aqui manter uma recorrência de posts em suas redes sociais é uma grande arma de prospecção. Então aqui eu coloquei que seu portfólio precisa vender a sua qualidade e fazer você se tornar autoridade no assunto. Eu vejo muito designer que fala assim, mas eu não consigo cliente e tal, tá difícil arrumar cliente. Eu falo assim, manda teu Instagram para dar uma olhada, teu portfólio. E hoje em dia, a gente fala portfólio aqui, tem o Behance, você pode ter um site próprio, mas hoje em dia o Instagram já é um portfólio. O Instagram, se você manter ele alinhado, focado só no seu trabalho, ele é um grande portfólio. Eu falo pro cara, me manda às vezes até algum aluno aqui, ou alguma pessoa que me segue. Eu falo assim, manda teu portfólio para dar uma olhada. E a pessoa manda, não tem arte nenhuma. Eu entro e não consigo entender que o cara é designer gráfico. Eu que sou designer gráfico, não consigo entender que ele é designer gráfico. Agora imagina um cliente leigo que vai entrar no Instagram e não vai ver posts nenhum, certo? Então olha só, então aqui pega o meu Instagram, por exemplo, tem muita coisa de design, é praticamente só design, né? Eu posto uma coisa ou outra pessoal. Então tem trabalho de identidade visual, tem sobre o curso também, que vocês podem ver, mas tem muito portfólio. Então se a pessoa vê aqui, ela vai dedicar com essas artes, por exemplo, eu vou abrir aqui, ó, eu consigo ver as artes que o Plínio faz, ó, mais alguns jobs de design para redes sociais. Então, o cara já consegue ver que eu tenho autoridade no assunto, que eu realmente entendo de design. O meu portfólio precisa mostrar isso de primeira, assim. Então, olha só. Uma escola entrou e viu essas artes aqui. Isso aqui te ajuda até na hora de cobrar. Quando o cliente pensar em te pedir desconto, ele vai se arrepender porque ele viu a qualidade do teu trabalho. Então, precisa manter portfólio alinhado. Então, o que seria o portfólio? É mostrar realmente o que você sabe fazer, certo? No caso, são as artes aqui para redes sociais, logotipos, tudo mais. Então, o tipo de post que eu gosto muito de fazer, principalmente para arte, para rede social, são esse tipo de grid aqui, ó. Então, eu pego ali 9 artes de clientes que eu fiz e coloco as 9 artes, monto no Photoshop lá mesmo e posto. Então, esse tipo de post aqui, olha só, esses grids eu faço bastante aqui. Isso aqui da página do meu grupo. Então, eu gosto de fazer nesse estilo aqui, mas depende de cada um. Eu gosto de mostrar o grids com as 9 artes, depois eu venho e mostro uma a uma para que a pessoa ver com mais detalhes, certo? E aqui muito importante, turma, ó, lembrar sempre de utilizar as hashtags nos posts. Então olha só, vou mostrar de novo para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar uma aqui que tá com mais. Esses aqui, ó, por exemplo, essa arte aqui, as hashtags estão mais focadas para design, porque eu estava falando sobre o curso, certo? Mas um erro que a maioria do pessoal comete, não façam isso. Eu estou postando aqui, ó, então são artes de uma expert em liderança, certo? Ela tem um método de liderança que ela vende cursos, vende mentorias, certo? Então o que eu vejo designers cometer muito esse erro? Inclusive já até fiz um vídeo aqui no IGTV. O pessoal vem aqui e enche de hashtag de design. Design gráfico, designer gráfico, social media e tal. Nesse meu caso aqui, é o ideal para mim, porque eu quero atingir outros designers para vender o meu curso, certo? Mas para você que quer vender serviços, você tem que focar em hashtags que tem a ver com o nicho. Olha lá, ó. Liderança, líderes Brasil, líder, treinadora de líderes, liderança, desenvolvimento pessoal, líder, mentoria. Então, depois você pesquisa mais sobre hashtags aí, para você entender. Mas é isso, sempre lembrar de utilizar as hashtags nos posts. Porque as hashtags vão alcançar pessoas, vai fazer o teu post alcançar pessoas que não estão te seguindo. Isso é muito importante. E
e vão segmentar para aquele tipo de público, certo? Se eu faço ali um post para engenharia, esse post, por exemplo, aqui, engenharia, e eu coloco lá hashtag engenharia, hashtag arquitetura, todo mundo que segue essas hashtags vão ser impactados pelo meu post. E a pessoa viu o post, gostou, e aí pode entrar em contato com você para fazer os trabalhos também. Então o portfólio é basicamente isso, postar o que você está fazendo. Ah, mas eu não tenho cliente ainda. Pega as artes do curso que você está fazendo aqui, posta, colocando as hashtags do nicho, faz artes fictícias, pega projetos solidários para fazer, de campanhas aí sem que não vão te pagar, né? Projetos solidários, né? Beneficentes. É uma boa também no início da carreira. Faça, mas sempre, pessoal, sempre faça artes em nichos que vão te dar algum lucro, vão te vender alguma coisa. Eu vejo muito designer falar assim, não tem clientes. Aí eu vou olhar no design no Instagram da pessoa, tá cheio de arte esportiva, que é uma moda que tá agora de arte esportiva. Tá, mas quem que vai te pagar por arte esportiva? Tem os designers esportivos, sim, mas geralmente estão nas grandes agências ou estão interligados com grandes agências ou são amigos pessoal, amigo pessoal do Neymar que faz as artes para ele. Então o cara é designer esportivo, beleza. Mas no seu caso você precisa atingir clientes potenciais. Então, eu quero fazer uma arte fictícia, eu vou fazer uma arte sobre um filme que eu gosto. Às vezes um cliente, se eu ver aquela arte ali a pessoa vê aquela arte no teu Instagram, ela acha que é o pôster de um filme, por exemplo. Ela não entende que você é um designer gráfico e que você pode ajudar a empresa dela, entendeu? O pessoal comete muito esse erro, eu fico doente com isso. E vejo o pessoal fazer muito isso. O pessoal faz arte que não tem fundamento, entendeu? Não vai te gerar uma prospecção. Então, muito cuidado com isso aí. Passei sem querer aqui. E o que seriam os posts de conteúdo? Então, o portfólio é mostrar as artes que você faz. Os posts de conteúdo é mostrar o valor que o seu trabalho tem para o cliente. Então, olha só, para que o cliente compre e pague pelos seus serviços, ele precisa entender qual o valor que as suas artes irão trazer para o negócio dele, certo? Os posts de conteúdo são para mostrar que o design faz a diferença e que você é preparado para atendê-lo, que você realmente é um especialista no assunto. Então eu faço esse post aqui muito no meu Instagram, sempre com um visual bem parecido um com o outro, a identidade visual. E são posts que eu uso muito analogia também, para mostrar para o cliente o valor que o design tem, certo? Então deixa eu pegar um post desse aqui, ó. Vocês devem ter visto já algum tipo de post desse, mas só para mostrar aqui, ó. Deixa eu achar aqui um que é focado para os clientes, entendeu? Esse aqui, ó. Vai adiar seu sonho até quando? Aqui eu tô falando mais sobre marca, né? Sobre a pessoa que tem um sonho de ter uma marca, de ter uma empresa e tá esperando. E enquanto isso o concorrente dela tá à frente já, tá me procurando para fazer. Então a intenção aqui é mostrar para o cliente que ele está adiando o sonho dele. Então isso é um post de conteúdo. É vender o seu produto sem vender, certo? No final você pode até colocar lá uma vaga restante, envia um direct, vamos fazer um orçamento e tudo mais. Mas são posts, são textos que vendem sem vender, certo? É até estranho de falar isso, mas é isso mesmo. Ele vende sem vender. Ele mostra para o cliente que o cliente precisa de uma coisa que ele nem imaginava. Então eu preciso mesmo. Então eu tenho que comprar. Vou comprar com quem? Com o Plínio. Vou fazer com o Plínio. Então, esse tipo de post de conteúdo eu gosto muito de fazer, principalmente para logotipo e identidade visual, que são trabalhos mais caros, de um valor mais alto. Eu tenho que mostrar muito o valor disso para o cliente para eu conseguir fechar no valor que eu quero. Então, para o cliente pagar para mim R$3.000 num projeto de identidade visual, ele precisa ver o valor que aquilo vai dar para ele. Então, se ele achar que é só um desenho ali, não vai querer me pagar isso nunca. Então, tem que mostrar tudo de bom que isso vai trazer para ele. Mesma coisa com redes sociais. Mostrar o quanto o seu outro cliente cresceu as redes sociais depois que fechou com você. É importante. Mostrar depoimentos. Então, tudo isso aqui entra no post de conteúdo. São os posts para mostrar o valor. Por exemplo, você está fazendo essa aula aqui agora. Tira uma foto, por exemplo, dessa tela aqui. Eu tiro uma foto sua no computador,
e coloca lá, fazendo o curso do Plínio Vitor, designer gráfico. Fazendo curso de design com lucro. Você está fazendo um post de conteúdo mostrando para os teus clientes que você está buscando qualificação para resolver o problema dele. Você está buscando se especializar naquilo. Então isso também é um post de conteúdo. Então tudo entra no post de conteúdo. Então esse tipo de post aqui tem analogia, os depoimentos dos clientes, os resultados dos clientes, mostrar que você está estudando, mostrar foto de livros que você está lendo, curso que você está fazendo. Então é importante também. Aqui é a terceira maneira de prospectar clientes é o network, né? Então aqui eu até coloquei a palavra meio difícil, mas resumindo, network significa rede de trabalho. Network é buscar lugares ou plataformas onde seu público-alvo está. Aqui eu coloquei o exemplo, eventos de marketing digital. Então, eu sou designer gráfico para redes sociais. Eu vendo artes para redes sociais. Num evento de marketing, todos ali precisam de arte para redes sociais. Seja o cara um freelancer que trabalha como gestor de tráfego, seja o cara dono de uma agência, seja o cara de uma agência mediana que está começando agora, seja o dono de uma empresa que está naquele evento ali e vai precisar das suas artes. Então eu fui teve um evento que eu fui em São José dos Campos, acho que 2017, se não me engano, 2018, ou final de 2017 ou início de 2018, que foi um evento que mudou a minha vida para muita coisa. Fechei um cliente lá apenas, mas porque eu não fui para buscar clientes, na verdade, eu fui porque era um evento de marketing digital, eu queria aprender um pouco mais. Ainda fechei um cliente lá que conheceu meu trabalho, gostou e fiz a identidade visual dele e fiz algumas artes para redes sociais também depois. E além de fechar com o cliente, a experiência que eu ganhei naquele evento foi incrível, porque eu moro no interior de Minas Gerais. Eu moro no interior de Minas Gerais. Então quando eu fui para esse evento lá, eu vi que muita coisa assim, nós que somos do interior, ficamos atrasados. E esse evento mudou muito a minha visão sobre muita coisa, sobre novas tecnologias, sobre design em si, sobre marketing digital. Então a experiência foi incrível. Então, além de ser uma fonte de prospecção, o networking é uma fonte de conhecimento muito grande que você deve explorar aí. Então agora está mais escasso aqui por conta da pandemia, né? Esse tipo de evento de marketing digital, tudo mais, palestras, tudo mais. Mas é um tipo de evento bem bacana. Imagina que o Sebrae, por exemplo. O Sebrae dá muito curso gratuito, muito palestra gratuito sobre empreendedorismo. Todo mundo que está ali pensa em abrir uma empresa. Então, se todo mundo pensa em abrir uma empresa, todo mundo precisa de um logotipo. Todo mundo que está ali precisa de arte para redes sociais. Então, você está no meio de pessoas que são o teu público-alvo, assim, público muito quente, certo? Então, o network é bem interessante também. 4. Aqui chegamos nas agências, certo? Então aqui eu até coloquei, essa é uma das maneiras de atingir os clientes avançados, aquele cliente 3 que eu falei para vocês lá, tipo a Coca-Cola da vida, Natura. Então a gente nunca vai conseguir, nós como freelancer, raramente vamos conseguir alcançar clientes avançados diretamente, certo? E aí, então depois na maioria das vezes, esse tipo de cliente irá procurar agências para fazer as campanhas de marketing. E as agências, em sua maioria, terceirizam os jobs de design, certo? Então, as agências, essas marcas grandes, Coca-Cola, Natura, procuram as agências e as agências fazem o planejamento, mas essa parte de design, 80 ou 90% das agências terceirizam esse trabalho. E é aí que a gente consegue conectar com esse cliente aqui através das agências, certo? Mas como chegar até as agências? É até estranho falar isso aqui, eu até falei num post anterior sobre isso, mas o lugar que mais tem vaga para agência, tanto para trabalhar fixo quanto trabalhar freelancer, home office, são os grupos do Facebook. É incrível, gente. É vaga todo dia. Eu tô em 4 ou 5 grupos só de design no Facebook, mas é incrível a quantidade de vagas que tem todos os dias para design gráfico. Lógico que ele tem umas vagas que são bem assim exploradoras, né? O pessoal quer explorar, quer pagar R$5 por arte, pacotes de 400, 300 artes por mês. Então algo assim surreal. Mas surreal eu falo de ruim, né?
Então, algumas vagas são furadas, mas muitas vagas são boas. Duas agências que eu atendo, inclusive essa aqui da Luana, desses posts aqui. Então, vou até achar o Instagram dela para mostrar para vocês aqui, ó. Treinadora de líderes. Então, inclusive, a agência que eu faço parceria com o Instagram aqui da Luana, as artes que eu faço para eles, essa agência chegou até mim através do Facebook, de um grupo do Facebook. Eu fiz um post de algumas artes para redes sociais, eles gostaram muito do trabalho, entraram em contato, conversamos, negociamos e fechei um pacote bem bacana de artes com eles. Então, primeiro os grupos do Facebook. E depois vem portfólio, igual eu falei para vocês, porque as agências seguem as hashtags, por exemplo, publicidade. Se você coloca a hashtag publicidade nos seus posts, eles vão conseguir ver os seus posts. E aí vem portfólio, vem site, vem Google e tudo mais. Mas os mais fortes são grupos do Facebook e o Instagram mesmo, manter um portfólio alinhado para chegar até as agências aí, certo? As agências provavelmente não vão te pagar um valor que você cobra do cliente final, por exemplo. O Vanilton advogado, eu cobrava 40, 50 reais por arte dele. Então as agências não conseguem pagar isso porque é um fluxo muito grande, um pacote muito grande. Mas quando você pega na quantidade, acaba que compensa. Você fechar um pacote ali de 100 artes mensais a 30 reais cada arte, é um valor viável, que você vai ganhar 3 mil reais por mês ali. Com design só para uma agência, certo? E 100 artes você vai fazer ali 3 artes por dia, que não é muito, depois que você tenha as técnicas certas que você já aprendeu aqui no curso, que 3 artes não é muito, você ganhar 3 mil reais, fazer 3 artes por dia. Se você pegar uma agência só, você vive bem de design com 3 mil, creio eu que você viva bem com design com 3 mil, faz 3 artes por dia, você pode trabalhar meio período e ganhar 3 mil reais por dia. Então as agências são um caminho legal sim para prospecção e você pode alcançar de várias formas. Grupo do Facebook, como eu falei, portfólio, prospecção ativa que eu mostrei para vocês naquela visita das empresas. Você pode pegar aquelas técnicas de visita das empresas e aplicar aqui na prospecção ativa. Entrar em contato com a agência através do Instagram e mostrar o teu trabalho. Ó, vi que vocês são uma agência de marketing, eu faço trabalho de design, a gente poderia combinar uma parceria. Então é um caminho bem legal também. 5. O Facebook. Deixa eu silenciar esse celular aqui, que eu esqueci de silenciar o celular. O pessoal tá chamando aqui. Então, quinto, Facebook e Instagram Ads. Então, o Ads, para quem não conhece, para quem nunca mexeu com marketing digital, são os anúncios patrocinados, anúncios pagos, certo? Então, são os anúncios patrocinados do Instagram e Facebook, direcionados para o seu público-alvo. Eu te aconselho muito, muito mesmo, a fazer algum curso de Facebook e Instagram Ads. Porque é interessante, às vezes, quando você está ali, talvez com uma escassez de cliente, você trabalha com logotipo, identidade visual, principalmente, você tem que fechar clientes todo mês. É interessante você saber fazer alguns anúncios patrocinados para dar uma guinada no teu perfil, mostrar os teus trabalhos para as pessoas certas e fechar mais clientes. Então eu aconselho muito vocês fazerem um curso de Facebook, Instagram Ads. Tem muitos cursos legais aí na internet, dá uma pesquisada boa. Uma que eu fiz um curso, peguei um pouquinho do curso dela e posso indicar que eu sei que é boa, é a Camila Porto. Tem um curso bem interessante de Facebook, de Instagram também, se não me engano. Mas tem vários outros cursos, tem pessoas que você pode seguir nas redes sociais, que tem comunidades aí que não são cursos pagos, mas tem muito conteúdo. O Sobral, por exemplo, Érico Rocha, muita gente que dá muita dica bacana aí de Facebook, Instagram, certo? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Então aqui só um exemplo de campanha que eu fiz aqui, para vocês verem como funciona, olha só. Então eu criei uma campanha aqui para identidade visual. Então aqui, por isso que eu falo para vocês fazerem o curso, que eu não vou conseguir ensinar isso aqui para vocês, até porque eu não sou expert nisso aqui. E é muito conteúdo, mas eu aconselho vocês fazerem. Então aqui fiz esse ano essa campanha aqui, eu consigo direcionar a minha campanha, olha só. Eu queria pegar no Brasil, pessoas de 20 a 45 anos, certo? Com interesse em agronegócio,
cooperativa de crédito, engenharia, campo de estudo, agronegócio, tudo mais, não sei o que, bolsa de valores do agronegócio. E eu consigo mostrar o meu anúncio só para essas pessoas aqui. E olha só, eu gastei nessa campanha aqui, ó, gastei R$ 20, olha só, e fechei um logotipo de R$ 1.200, que foi esse logotipo aqui, ó, do Irmãos Martins, esse logotipo aqui, ó. Então, com um orçamento de R$ 20, com um anúncio de R$ 20, eu consegui fechar um projeto de 1.200. Então, que investimento que vai te dar um retorno maior que esse? Então, eu aconselho muito vocês fazerem aí um curso de Facebook, Instagram Ads, que vai ajudar demais vocês para quando vocês ficarem aí sem clientes. Eu não faço isso aqui direto, porque eu não gosto de gastar muito com Ads, mas eu faço de vez em quando para dar uma guinada e tal. Eu quero fechar algum projeto maior de identidade visual também. Então, aconselho muito vocês fazerem esse tipo de curso. Depois vem o Google Ads, que é os anúncios patrocinados só que no Google, certo? E o site próprio. Até coloquei aqui, o Google Ads, ele é mais caro em relação ao Facebook Ads, Instagram Ads. Ou, por exemplo, ali no Facebook eu vou pagar por volta de 50 centavos, 60 centavos por clique no meu anúncio. No Google é mais caro um pouco, vai ali entre 1 e 1,50. Só que o Google é mais assertivo. Porque o Facebook, eu vou fazer um anúncio para o Facebook, eu vou colocar lá pessoas que têm interesse em logotipo, identidade visual, agronegócio, certo? Então eu vou pegar um monte de gente para conseguir salvar algumas. Já o Google Ads não, eu consigo filtrar só quem pesquisou no Google, preciso de uma identidade visual, certo? Então aconselho vocês também fazerem um curso de Google Ads. Eu não fiz curso de Google Ads, vi alguns vídeos no YouTube e tal. Mas acabou que eu não aprofundei muito no Google Ads, mas consegui fechar alguns projetos bons aqui pelo Google Ads, projetos de logotipo e de redes sociais também. Então aconselho muito vocês fazerem um curso de Google Ads também, ou procurar conteúdo sobre Google Ads, certo? E o site próprio, aqui eu até coloquei, ó, o site profissional traz uma seriedade gigante para o seu negócio, e é um espaço onde você manda no conteúdo que quer postar. Então Instagram e Facebook é tudo limitado. Você não pode postar algumas coisas, se é limitado em quantidade, de texto, em imagem e tal. O teu site não, o site você pode colocar o que você quiser, você pode escrever o que você quiser no site. Você tem esse espaço, né? E o site é uma janela aberta do seu negócio 24 horas por dia, como se fosse uma porta do seu negócio, uma janela aberta do seu negócio. 24 horas por dia o cliente pode chegar até ali. E o site é importante para ser ranqueado no Google também, certo? Então o site é muito importante. Eu só vou mostrar para vocês onde que eu fiz o meu site, para vocês terem noção. Então eu fiz o meu site na GoDaddy. Então a GoDaddy foi uma plataforma que eu descobri. Eu estava numa transição entre fazer um site no WordPress, que eu tenho conhecimento em WordPress, mas eu ia gastar muito tempo. E realmente eu não queria fazer, não estava afim de fazer no WordPress, e programação e relembrar o que eu fazia antigamente também, que era essa parte de web. Eu estava na transição entre fazer no WordPress ou fazer uma plataforma pronta. E eu estava na transição entre fazer no WordPress ou uma plataforma pronta, até que eu encontrei a GoDaddy. A GoDaddy tem um criador de site muito bacana e bem em conta. Eu pago aqui R$ 23 por mês só, já a hospedagem e o criador de site junto. Eu posso ter um e-mail, o domínio eu paguei separado, mas caso você contrate planos novos, você consegue já ganhar o domínio. E o site, a construção do site aqui é muito simples, é um arrasta e solta. Você vai pegar aqui, eu quero adicionar uma seção, vou clicar em adicionar seção, arrasta uma imagem para cá, coloco um texto. Então, mesmo que você não tenha noção nenhuma de programação web, você consegue fazer o teu site. E como você já é designer, você vai ter uma noção boa para criar um site bacana. Esse site meu aqui ele é focado só em criação de logotipo e identidade visual. Inclusive o site do curso também, do Design com Lucro, foi criado aqui na GoDaddy também. E é uma plataforma bem bacana, você consegue já criar um site aí em 2 dias, por exemplo. Você consegue criar um site profissional, um site responsivo, que se ajusta bem no celular. Então nunca falei isso aqui para ninguém, não comentei com ninguém onde eu tinha feito os meus sites, mas foi na GoDaddy. Eu indico muito para vocês, é uma plataforma muito boa, nunca me deu problema, eu acho uma plataforma barata, e que me ajuda a ranquear no Google. Tem cliente que chegou até mim pelo site, essa cliente que é um exemplo, a Jane,
que é uma vereadora lá de Santa Catarina, ela chegou até mim através do meu site. Então, ela viu aqui o site e ela precisava do logo para a campanha e depois já fechamos a arte para a rede social também que ela precisava também. Então essa cliente que chegou até mim por essa questão. Deixa eu abrir um parênteses rápido aqui, deixa eu comentar uma coisa bem, vou falar mais isso em outras aulas sobre abordagem, mas um fato interessante dessa cliente que pode ajudar muito vocês aqui. Essa cliente chegou até mim, eu passei o orçamento para ela, foi pro marido dela que eu conversava com o esposo dela, que é meio secretário dela. E eu conversei, passei a proposta, é um pacote bacana que eu faço para ela. Depois de um tempo a gente parou de fazer, porque na época da campanha ela teve que somente o escritório deles podia fazer as artes, não podia ser feito por terceiros. Mas então, essas artes que foram todas eu que fiz, eu fiz até aqui mais ou menos. Não, até aqui eu fiz, essa aqui também é minha. Fiz até aqui. Até aqui. Depois ela se candidatou a prefeito, depois voltou para vereadora também. E aí eu passei o pacote pro cliente, um pacote bom. Se não me engano era R$ 600 por mês que eu fazia para essa cliente aqui. E não eram muitas artes, eram poucas artes. Eu passei e passou uns 2 dias, o cliente gostou do propósito e o cliente sumiu. E aí eu fui e mandei, o nome do esposo dela é Oséias. Ô Oséias, você falou que gostou da proposta, tal, mas você não falou mais nada e tal. E eu tinha passado a proposta para ela de X artes por mês, por semana. E a cada 3 dias eu entregava uma arte. E aí ele falou, sabe, não te chamei porque eu fiquei sem graça, porque a gente precisa de artes, assim, tem dia que eu preciso da arte pro dia. Eu vou te mandar o tema de manhã, eu preciso pra de tarde, pra parte da tarde. E aí se você não conseguir, eu atrapalha a gente aqui e tudo mais. E eu fiquei sem graça de te falar. E aí eu falei, não, a gente pode ajustar isso aí pra gente fechar o pacote sim. Então a gente fechou o pacote por causa de uma coisinha assim, quase que eu perdi o cliente. Então se eu não pergunto, se eu não começo a indagar o cliente o que tinha acontecido, se era questão de valor, se era questão de prazo, se era questão de portfólio, ele nunca ia me falar. Então sempre que o cliente falar que não, o cliente sumir, procura o cliente, procura esclarecer, conversa, sem brigar com o cliente, sem querer questionar demais, mas perguntar mesmo o que aconteceu, por que ele não quer fechar, ou se ele não pode e tal. Então só esse parênteses aí sobre essa cliente aqui que foi sobre isso. Então eu falei sobre o Google Ads, vocês procurem saber um pouquinho mais sobre o Google Ads também, sobre criar campanhas. O site, procurem fazer o site de vocês, é muito importante. Quando o cliente vê que você tem um site, ou consegue te encontrar pelo site, é bem interessante, mostra que você é bem profissional também. E o sétimo pilar aqui, a sétima maneira, são as indicações de clientes. Então nossa meta é chegar até nesse nível aqui. Então a gente chegou nesse nível aqui, a gente está no caminho certo e daqui para frente vai ser clientes recorrentes, sem você mesmo ter que procurar clientes ou ir atrás. As indicações que eu já coloquei, que são as indicações, são a melhor forma de conseguir trabalho de design. Mas por quê? Porque a indicação ela já se vende antes mesmo de você vender para o cliente. Porque a prova social vai junto. Porque se o fulano me indicou pro outro cliente, é porque eu fiz um trabalho bom para ele. Então aquele cliente que está interessado, fala, se ele fez pro fulano e ficou bom e o fulano me indicou, é porque realmente é bom. E geralmente vem de uma indicação de pessoa próxima, pessoa que eu conheço, que eu confio. Então, se eu falo pra você comprar um produto, você fica meio assim. Mas quando um amigo teu fala assim, ó, compra que vale a pena, é super diferente. Pra vocês terem noção, esse projeto aqui, ó, da HBM, esse projeto de identidade visual que eu fiz aqui pra HBM, eu comecei a fazer esse projeto aqui, passou umas 2 semanas, uma outra cliente me chamou, inclusive estou finalizando agora a identidade visual dela, da Dynamos. Essa cliente me procurou, chama Laís, falou assim, eu tô te procurando porque eu tô interessado em identidade visual, o pessoal da HBM que me indicou você. E eu falei, cara, que doido, eu nem terminei o projeto, nem tinha feito esse projeto deles ainda, eles estavam me indicando para outro cliente já. Por quê? Portfólio, porque se eles descerem aqui, ó, eles vão ver que tem projetos para clientes do Brasil inteiro. Então, mostra que eles podem confiar em mim tanto pela qualidade
quanto pela responsabilidade, certo? Então os clientes te indicam, os clientes vão começar a te indicar antes mesmo de você fazer trabalhos para eles. Isso que é o mais, achei muito incrível isso aqui. Depois ver se eu acho o print, eu coloco em anexo para vocês, se eu acho o print dessa conversa com a Laís, que ela me falou que foi eles que indicaram antes mesmo de eu apresentar esse projeto deles para eles, certo? Então as indicações são a melhor forma de prospectar cliente, porque o produto se vende mesmo antes de você vender ele para o teu cliente, certo? E aqui eu vou listar, então essas são as 7 maneiras que eu falei para vocês aí que funcionaram e funcionam para mim até hoje, essa questão de prospecção, certo? Aqui eu listei alguns erros comuns que atrapalham a prospecção, erros que o pessoal comete muito, que eu já cometi muito, que atrapalham muito a prospecção. O primeiro é a preguiça. Então a gente tem que falar muito de preguiça aqui, porque no mercado do design, principalmente no início da carreira, não há espaço para preguiça. Igual eu falei, tem gente que quer empreender no digital, mas não é fácil. O pessoal quer empreender, quer virar freelancer, mas não quer levantar a bunda da cadeira, não quer ir atrás de empresa, não quer conversar com o cliente, não quer marcar reunião com o cliente, tem vergonha do cliente, tem preguiça de conversar, não sabe conversar com o cliente. Então, mas a preguiça é o pior de todos os males aqui. Redes sociais ou portfólio mortos, já falei aqui. Então, o primeiro lugar que seu cliente vai pesquisar sobre você é no seu Instagram, no seu portfólio ou no seu site. Então, você falou com o cliente, você falou que você é bom no negócio. Beleza, então vou procurar saber desse cara, então vou nas redes sociais para ver. Então, se o cara chega lá, tem projeto lá, não tem projeto nenhum, ou tem projeto lá de 6 meses atrás, o cara pensa, o cara ele não tem nenhum cuidado de manter o portfólio atualizado. Ou ele não tem cliente nenhum, ou ele é desdeixado com o portfólio. E aí o cliente não fecha com você. E aqui eu coloquei que não existe desculpa. Tem gente que fala assim, eu tô com a agenda muito apertada, não consigo atualizar o portfólio. Mentira. Isso não existe. Porque eu faço trabalho de identidade visual, eu faço redes sociais, eu tenho curso, eu tenho um monte de coisa para fazer e eu consigo manter meu portfólio em dia. Nem que seja final de semana eu posto alguma coisa para atualizar. Então não existe desculpa. Esse aqui é muito perigoso, queimar o filme com o cliente. Não sei se onde você mora tem esse termo, queimar o filme. Aqui em Minas Gerais, queimar o filme é se queimar com o cliente, né? Então aqui eu até coloquei, vacilar com o cliente é perdê-lo e junto com ele perder outros 15 clientes. Seja firme com prazos, resolva o problema do cliente. Então, já aconteceu aqui comigo, de cliente chegar e falar assim, eu quero fazer artes, mas eu quero fazer também gestão de tráfego e tal, não sei o que e tal. E eu pensar em fazer isso pro cliente, mas eu não sou especialista nisso. E aí eu ia queimar o meu filme com o cliente, porque eu não ia resolver o problema dele. Certamente não ia ser firme com os prazos, porque eu ia pegar uma coisa que eu não dava conta de fazer. Então, não vacile com os clientes. Pegue o que você dá conta de fazer, bem feito, que você resolva o problema do teu cliente. Então, a melhor coisa do mundo é o cliente sair, já que você fez o logotipo para ele, sai você termina o projeto e ele saiu satisfeito com o problema dele resolvido no prazo correto. E eu sou muito firme com prazo, nunca trazei projeto meu assim. Trazei assim, 2 dias, mas eu sempre coloco um prazo a mais para ter essa lambuja, né? Então não queime o teu filme com o cliente, que vai ficar muito ruim, vai te fazer perder vários outros clientes ali, porque aí o que ele falava bem de você na indicação, ele vai falar mal de você aqui, certo? Aqui falar mal de outros clientes ou de outros colegas também, não é legal falar. Então aqui, falar mal ou criticar outros clientes ou colegas de profissão nunca é um bom negócio, pois além de denegrir a imagem do próximo, né, da outra pessoa, causa uma má impressão da sua pessoa e você fica com uma personalidade de moleque. Então o cliente fala, não, mas esse cara parece um moleque, né, falando mal do outro, falando que o outro não presta, falando mal de outro cliente. Se ele falar mal do outro cliente, ele vai falar mal de mim também depois. Então, muito cuidado com isso aqui. Aqui o que eu acabei de falar, né, prometeu que não pode cumprir, prometeu que não pode cumprir. Então você consegue uma visita na empresa, vamos dar um exemplo aqui, Você consegue uma visita na empresa, se apresenta, a empresa adora o seu trabalho e a sua forma de trabalhar, certo? Ok. No calor da reunião, na tentativa de agradar o cliente, você promete o que não pode cumprir. Chegando em casa, você percebe que fez merda, que não pode entregar o que prometeu. É o que eu falei pra vocês. O cliente chegava e falava, eu quero artes e tal, mas eu queria também gestão de tráfego. Você faz?
Ah, não, faz sim. Naquele calor de querer fechar com o cliente, fazer um pacote bom, um valor bom, você fala que faz, depois chega em casa, tem que ligar pro cliente e falar que não faz. Aí fica muito ruim e você prometeu que não pode cumprir. E aqui eu listei algumas empresas que mais precisam de artes para redes sociais recorrentes, certo? Aqui falando especificamente agora de artes para redes sociais. Porque logotipo a gente já sabe que todas as empresas que abrem precisam de logotipo. Então aqui eu foquei mesmo na parte de redes sociais recorrentes, que são os pacotes mensais que você vai fechar para ter dinheiro todo mês, certo? Então aqui escolas particulares, escolas de cursos técnicos e ou faculdades. Então as escolas, principalmente escolas de cursos técnicos, a rede social não para. Vou mostrar aqui um exemplo de um cliente que eu atendo, que é um dos maiores clientes que eu faço hoje, redes sociais, que é o Sedup. Olha só, é arte todo dia, não para, é basicamente só artes. Então, até os vídeos tem um pouquinho de arte aqui e tal. Então, essa escola aqui, por exemplo, é a escola que tem vários tipos de cursos, né? Tem curso aí desde de informática até curso de cabeleireiro, curso de maquiagem e tudo mais. Faculdades também, direto, precisa renovar a matrícula todo mês, tem que ter novos alunos todo mês, então é um nicho sensacional de prospecção para você buscar. Escolas particulares, escolas de curso e tudo mais. Igrejas, paróquias e grupos de oração. Então as igrejas, principalmente agora depois da pandemia, as paróquias, precisam de artes para divulgar lives, para divulgar as missas, para divulgar o horário de missa, para divulgar alguma data comemorativa dentro da igreja, então é interessante também. Aqui eu coloquei clube de pôquer em específico porque é um nicho que eu atendi durante muito tempo mesmo. Durante uns 3, 4 anos eu atendi esse nicho aqui. Depois acabou que foi desligando, que eu fui pegando outros clientes, acabei que desliguei de alguns clientes do poker. Mas clube de pôquer ou recreação, né? São clubes que precisam de arte direto, então tem eventos recorrentes, não só presenciais, mas online também. Então é um nicho que você pode se aprimorar aí. Se você voltar bastante no meu Instagram, você vai ver bastante arte de pôquer que eu fazia também. É um nicho que eu atendi durante muito tempo. Foi um dos meus primeiros clientes recorrentes assim, de redes sociais quando eu firmei mesmo no design. Foquei em design, foi um clube de pôquer da cidade vizinha aqui. Bares, boates, eventos e restaurantes. Aqui está um pouco mais limitado agora pela questão da pandemia. Então enquanto eu gravo esse vídeo, que a gente está no auge da pandemia do coronavírus aqui. Então, mas mesmo assim, por exemplo, aqui na minha cidade tem um bar que ele sempre fazia evento. Fazia evento toda semana e tal. Então sempre precisava de artes. Né? Eu não fazia as artes desse bar. E depois que acabou os eventos, ele virou um restaurante. Mas ele ainda precisa de artes para divulgar cardápio, para divulgar promoção, para divulgar que hoje vai ser promoção disso. Então sempre precisa. Lançadores digitais, eu coloquei aqui lançadores digitais, influencers e expert, que é o caso da Luana aqui, por exemplo, que ela tem que eu mostrei para vocês, que ela tem o método, né? Tem o método liderar dela. Então esse tipo de cliente sempre precisa de muitas artes, olha só. Instagram é arte, lotado de arte o Instagram dela. Basicamente só artes. Advogados, que eu mostrei para vocês. Aqui eu coloquei advogados em específico porque são clientes que eu atendo. Mas aqui entra também engenheiro, arquitetos e tudo mais. Então é um nicho bem interessante também para você atender. E os advogados hoje estão muito ligados nessa questão de postar conteúdo, postar as notícias, postar as leis que mudaram. Então é bem interessante, bem viável. E os políticos também, que a campanha política não acontece só na época da eleição ali. Os políticos têm que mostrar para os políticos que eles têm que manter ali o público, né, o eleitorado dele sempre bem informado. E isso as artes ajudam, né, para ser algo mais profissional. E terminamos essa aula aí, uma aula um pouquinho bem complexa, um pouquinho mais longa, mas tenho certeza que vai te ajudar a lotar a tua agenda de projetos, se Deus quiser, e vai te abrir aí para muitos negócios, para muitas empresas, para muitos negócios, muitas parcerias.
Então pega tudo que tá nessa aula aqui, foca nessa aula, aplica tudo que tá nessa aula aqui. Depois tira uma fotinha aí dessa última tela aqui, posta lá, me marca no Instagram também, que eu vou repostar no meu Instagram, que já vai te ajudar também a divulgar o teu Instagram também. Então posta essa fotinha aí, coloca lá a aula de prospecção de clientes com o Plínio Vitor, compartilha no teu stories e me marca lá que eu vou compartilhar depois também. Então eu te coloquei, tem milhares de empresas lá fora precisando do seu design, isso é fato, tem milhares, milhões, milhares de empresas precisando do teu serviço lá, basta você usar as estratégias corretas. Aqui eu coloquei as que funcionaram para mim, funcionam até hoje, então a gente vai continuar trocando essa experiência aí, tá ok? Então vai pra cima, aplica o que você aprendeu hoje, foca nessa prospecção, que eu tenho certeza que logo logo tua agenda tá lotada de projetos aí, tá ok? Então vou ficando por aqui hoje, então até a próxima aula, fique com Deus, até mais, valeu!